So, meine Lieben, herzlich willkommen. Podem chegando aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hallo, liebe Leute. Pode chegando aí, pessoal, pode ficando bem à vontade, tá? Só vem chegando aqui. Hallo, meine Lieben. Herzlich willkommen, sejam muito bem-vindos aqui, pessoal, a nossa série de lives aqui de aquecimento, então, que nós vamos ter essa semana, onde você irá aprender, então, aí conteúdo, né, extremamente valioso aí para você que está aí buscando, tá, a sua aprovação na prova do Goethe-Zertifikat B1. Seja muito bem-vindo, herzlich willkommen, né? E para você que não me conhece ainda, tá? Eu sou Matheus Schaff, professor de alemão, especialista em provas de certificação de alemão. E no episódio de hoje, pessoal, nessa nossa live aqui de hoje, nós vamos falar então sobre como você pode, né, estudar de forma autônoma, ou seja, para você que é um autodidata nato, né, sem frequentar então um curso de alemão, sem frequentar aí um preparatório para a prova. E antes de mais nada, pessoal, tá? Eu quero lembrar primeiramente vocês, tá, que estão abertas as inscrições, tá, para a minha jornada para a certificação B1. Lembrando que é um evento 100% online e gratuito, onde eu vou te mostrar então em 3 aulas intensas, pessoal, tá? E cheias de conteúdo, cheias de estratégias, vou apresentar erros para vocês, tá? Erros que os alunos mais cometem aí no seu processo, né, de busca, tá, do seu Goethe-Zertifikat B1. Vou mostrar para você então aí o caminho, né, que você deve seguir para você conquistar então aí o seu tão sonhado Goethe-Zertifikat B1, ou seja, o seu certificado de proficiência de alemão do nível B1 aí do Goethe Institute. E para você se inscrever na jornada para a certificação B1, basta você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo, tá? Vá lá, coloca os teus dados, né? E vem junto comigo, tá? E com diversos outros alunos aqui, vem junto com a gente então participar da nossa jornada para a certificação B1, pois eu tenho certeza, tá? Que será uma aventura aí, né? Uma jornada incrível aí para você, tá? Nessa nossa live aqui de hoje, pessoal, ela é voltada, então, né, para os alunos, aí, né, para os candidatos, tá, que desejam fazer a prova do Goethe-Zertifikat B1, tá, mas que não têm condições, né, ou tempo para frequentarem um curso preparatório ou para frequentarem, então, um curso de alemão. E esse assunto, meus queridos, tá, ele é uma grande oportunidade, então, para você, né, que não tem condições financeiras, né, vamos dizer, no momento, tá, ou de fato, né, não tem tempo, então, para frequentar um curso de alemão, né, preparatório nesse momento, ou para você que simplesmente prefere, né, aprender por conta própria, tá? Ou seja, né, para você que é um verdadeiro, ou seja, de fato um autodidata, tá? Primeiramente, pessoal, né, o que a gente deve considerar? Sempre quando a gente fala, né, em estudar por conta própria, né, para alguma coisa, tá? Principalmente para uma prova, hein? O aluno ele pode se sentir, né, primeiramente um tanto nervoso, né, ou até mesmo com medo, tá? Ou seja, por conta do que ele terá que enfrentar, então, sozinho pela frente. Então, se você decidiu seguir esse caminho, né, se você decidiu, não, eu quero, né, eu não tenho condições agora de frequentar o curso alemão, não tenho condições agora de pagar por um curso preparatório, eu quero seguir esse caminho, então, sozinho, eu preciso que você saiba, então, de alguns pontos, tá? Ou seja, de algumas coisas que você vai ter que ter, então, acima de tudo, tá? Para você, então, seguir esse caminho sozinho aí, tá? Da melhor maneira possível. E a primeira coisa, meus queridos, tá? Que vocês terão que ter, acima de tudo, é disciplina, pessoal. Esse é o nosso primeiro ponto aqui, tá? É importante, então, ter disciplina, né, e dedicação para estudar aí de forma autônoma, já que você não vai ter um professor, né, um tutor, então, para te orientar, né, ou seja, para mostrar para você o caminho que você deve seguir e que cobre, então, esse processo todo aí de você, né, que cobre também o seu progresso, tá? Ou seja, através de atividades, né, através da correção ali já no momento, né, ou seja, da correção simultânea, por exemplo, da sua fala ou a correção de algum texto, por exemplo. Então, primeiro de tudo, você vai ter que ter muita disciplina, tá, para seguir esse caminho sozinho. Segundo ponto, tá, a segunda coisa que você vai ter que ter muita organização, tá? Estudar de forma autônoma, pessoal, requer organização, tá? E acima de tudo, né, planejamento. Ou seja, o aluno, tá? Você e candidato, você vai ter que ser capaz, então, de definir um cronograma ali de estudos e cumprir as metas ali que você estabelecer. Ou seja, você vai ter que ser muito, já voltando ali para a questão anterior, né, da disciplina, tá? Você vai ter que, então, ter a disciplina e essa organização, então, de você cumprir de fato, né, com os pontos ali que você estabelecer. Primeiro ponto, disciplina. Segundo ponto, organização. O terceiro ponto, pessoal, que eu considero muito importante, tá? Do aluno, né, que decide seguir, então, esse caminho, né, estudar de forma autônoma, ou seja, de forma autodidata, o aluno ele tem que ser curioso, tá? O aluno tem que ter muita curiosidade, então, porque ele deve ter essa vontade de fato, né, ou seja, lá dentro dele, tá? De aprender, tá? Isso requer, pessoal, que aprender por conta própria pode ser, né? Ou seja, é um grande desafio, mas também ele pode ser muito gratificante, né? Ou seja, para a pessoa que de fato, ele, então, deseja aprender, né? Deseja alcançar esse objetivo final
que no caso, né, do que a gente está falando aqui é conquistar o Goethe-Zertifikat B1. Então o aluno tem que ser curioso, né? Ou seja, ele tem que correr atrás então aí das informações, e isso então acaba sendo, né, de certa forma gratificante então quando o aluno ele de fato corre atrás, né? Ele vê assim, nossa, como eu estou aprendendo, tá? Quarto ponto, meus queridos, o aluno ele tem que ter uma habilidade, tá, muito boa de pesquisa, ou seja, o aluno ele tem que ser capaz, ele tem que ter essa habilidade então de pesquisar. O aluno que estuda de forma autônoma, meus queridos, ele precisa ser capaz de buscar informações por conta própria e também buscar recursos que sejam relevantes, né, de uma forma que seja eficiente. Isso inclui, pessoal, saber, né, quais sites ele vai utilizar, quais bibliotecas online, ali, por exemplo, né, quais canais do YouTube ali que ele vai assistir e outras informações, tá, que sejam relevantes aí para o objetivo final dele aí, né, que é conquistar então o certificado, tá? Então o aluno ele tem que ser capaz, ele tem que ter essa boa habilidade, tá, de pesquisar as coisas, né? Ou seja, de encontrar então aquilo que ele precisa da maneira correta nas fontes corretas, certo? Qual seria o nosso quinto ponto, pessoal, tá? Quinto ponto, né, que eu preciso que o aluno aí, então, que decide estudar de forma autônoma, ele precisa ser capaz, ele precisa ter uma grande capacidade, na verdade, tá, de autoavaliação. Meus queridos, o aluno autodidata, ele precisa ser capaz de avaliar ali o seu próprio progresso e identificar ainda pontos fracos em que ele precisa melhorar. Isso inclui, pessoal, muito, tá, demais, ser honesto, tá, consigo mesmo. Ou seja, que o aluno ele consiga reconhecer, então, as suas próprias habilidades, né, e as suas próprias limitações. O aluno ele não pode, de maneira alguma, se enganar nesse processo aí. Dizer assim, né, não, eu vou fingir aqui, né, que eu fiz essas questões, mas eu errei essa, né, mas vamos como é que é? Jogar a poeira para debaixo do tapete, né, e segue o baile, né? Não pode, pessoal. Você vai ter que ser muito sincero, você vai ter que ser muito honesto consigo mesmo e reconhecer, principalmente, tá, as suas limitações. Você vai ter que perceber assim, não, de fato, né? Eu tenho problema aqui com gramática, eu tenho problema aqui com falta de vocabulário. Eu não sei escrever um texto. Então você vai ter que admitir essas coisas, por mais que doa, mas só assim você vai conseguir, então, identificar nesses pontos, então, onde você deve melhorar, ou seja, identificar os pontos de melhoria, tá? Seja honesto consigo mesmo, ou seja, não seja, então, pedante, né, e arrogante, né? Ah, não, eu sei escrever, né? O Goethe vai aceitar ali o meu texto, por exemplo. Não é assim, pessoal. Não esqueça que nós temos determinados critérios de avaliação, tá? Que você deverá cumprir, então, né? Para que você tenha uma pontuação mínima, né? Para que você consiga, então, obter aí a sua aprovação, tá? O sexto ponto, pessoal, que eu considero muito importante, tá? O aluno, né, que estuda aí de forma autônoma, ele precisa ser muito flexível, tá? Porque pode haver mudanças ali no cronograma, né, na sua rotina, então dependendo das necessidades, né, e até mesmo das prioridades ali do aluno. Então o aluno precisa ser flexível, né, estar aberto ali, né, a ajustar os seus planos de estudo, então, quando for necessário, já que ele não vai ter aquele cronograma ali pré-definido, né? Ah, não, tal dia, né, eu tenho tantas horas ali de aula, eu vou aprender tal coisa. Ou seja, ele vai ter que ter essa flexibilidade, então, ali para adaptar, então, né, a sua rotina, então, de acordo com as suas necessidades, tá? Então, são pontos, pessoal, que eu considero que são essenciais, né, para o aluno que decide, então, estudar dessa forma autodidata. De nada adianta, pessoal, né, o aluno ali ser extremamente desorganizado, tá? Ou seja, você tem que aprender a lidar, então, com essa situação, já que você decidiu encarar aí esse caminho sozinho, tá? E antes de mais nada, meus queridos, tá? Antes da gente falar, então, né, como que você pode, né, de fato, então, estudar de forma autônoma, eu quero trazer para vocês aqui os maiores erros, né, que são cometidos pelos alunos, né, que decidem estudar sozinho. E o primeiro, pessoal, e um dos grandes maiores erros, né, que a gente tem aí dos alunos que escolhem, então, seguir esse caminho sozinho, estudando aí de forma autônoma, é simplesmente, pessoal, né, isso aqui é o nosso primeiro erro, tá? Pessoal, primeiro grande erro, pessoal. É simplesmente juntar uma quantidade enorme de material, né, que ele encontra aí pela internet, tá? E estudando de forma aleatória, ou seja, sem objetivo fixo nenhum, né? Ou seja, sem nenhum cronograma, sem nenhuma visão, né, daquilo que precisa ser de fato, então, estudado. Então, se você está aí, né, cheio de materiais, né, orgulhoso, nossa, tem uma quantidade enorme aqui, né, de livros, materiais, né, PDF, né, sites e tal, que eu posso dar aqui para a prova. Se você está estudando dessa forma aleatória, tá? Para agora. Para agora, pessoal, porque você precisa, primeiramente, tá, de um planejamento. Você vai precisar definir onde que você está agora, aonde que você quer chegar. No nosso exemplo aqui, então, é lá na conquista, então, do seu Goethe Zertifikat B1.
e você vai precisar definir, então, qual o caminho que você vai precisar percorrer para chegar até lá, tá? Você vai precisar traçar, então, essa linha, então, aí da sua vida para as próximas semanas, né, para os próximos meses, tá? De nada adianta, né, fazer isso agora para uma semana, pessoal. Já adianta isso aqui para vocês, tá? Tudo isso tem que ter um planejamento sério, tá? E esse planejamento ele tem que acontecer já meses antes aí da data aí da sua prova, tá? Qual seria o segundo grande erro, tá, que os alunos acabam cometendo? Não saber por onde começar. Que acontece já primeiramente por aí, né? Do nosso primeiro erro que a gente comentou ali. Ou seja, tem uma quantidade enorme de material, mas agora, né? O que eu vou fazer com isso? Por onde que eu vou começar? Por qual livro que eu vou começar? Por qual material que eu devo começar a estudar? Ou seja, você tem uma infinidade de coisas, então, que precisa estudar, que de fato, né, são essa infinidade de coisas que podem aparecer na prova, mas você não sabe, né, nem por onde começar. Então, defina primeiramente esse início, tá? Saiba, né, que você terá lá, na prova do Goethe-Zertifikat B1, saiba que você terá 4 habilidades, né? Ou seja, que serão cobradas de você. O nosso Lesen, né, que é a parte da leitura, o nosso Hören, que é a parte de ouvir, a parte do Schreiben, né, que é a parte de escrever, e a parte do Sprechen ainda, né, onde você vai falar. Tá? Ou seja, onde você vai se comunicar com um colega, organizar uma coisa, você vai fazer uma apresentação a respeito de um determinado tema. Então você precisa ter isso em mente, né? Por onde que eu vou começar? Vou começar agora pelo Lesen? Beleza, vamos começar então aqui pelo Lesen, né? Depois eu vou para o Hören, né? Ou seja, você vai seguir então a ordem ali da prova. Então defina esse caminho, tá? Saiba por onde então que você precisa começar, ok? Qual seria o terceiro grande erro, meus queridos, tá? Não ser uma pessoa comprometida ali com o plano que estabeleceu. Se você deseja alcançar o seu Goethe-Zertifikat B1 estudando ali por conta própria, você precisa se manter firme no que propôs ali durante todo o processo, pessoal. Não é se dedicar nos dias antes da prova, não existe, tá? A partir do momento que você tem um plano, por exemplo, não, é um mês ou 2 ou 3 meses, tá? Que eu vou definir então agora um plano, aqui agora, né, que eu vou definir esse plano, vou estabelecer ele então aqui agora. Qual será o meu plano, então, para os próximos 3 meses aí, até a data lá da minha prova? Você tem que se manter firme durante todo esse processo, tá? E esqueça, pessoal, tá? Esqueça essa coisa, né, de que estudar na última semana ali, antes da prova, que isso vai te fazer passar, tá? Isso simplesmente não vai acontecer. Tá? O nosso corpo, né, nosso cérebro, ele não tem capacidade suficiente, ele não tem essa energia suficiente, tá? Por mais que você fique, resolva lá, né? Estabelecer aquelas metas impossíveis, né? Vou estudar 20 horas por dia, né? Eu durmo 4 horas, né? Tá bom, né? Ou não, vou estudar 16 horas por dia. Só uma hora o corpo já não aguenta mais. Uma hora a tua mente, ela simplesmente vai bloquear ali e você não vai conseguir seguir em frente com os seus estudos. Além do mais, tem uma coisa que eu gosto muito de falar para os meus alunos, tá? Nos cursos preparatórios, né, que eu ofereço, que vale muito mais a pena 2 horas, tá, de estudo eficaz, ou seja, de estudo produtivo, do que 8 horas de estudo seguido, tá, sem que o estudo seja produtivo. Chega uma hora ali, pessoal, tá, que o teu cérebro ele não absorve mais as coisas, tá? E isso é uma limitação da gente, tá, como ser humano, tá? Não é que você tem esse problema, tá? Ou eu também tenho, tá, essa mesma questão. Todos nós temos, pessoal, tá? Então chega determinado momento, né, que o nosso cérebro, então, ele vai pedir, né, a gente precisa descansar, a gente precisa deixar o nosso cérebro, primeiramente, processar todas as informações ali que já foram aprendidas, né, ou seja, a gente precisa dar tempo para ele reter todas essas informações, então, de nada adianta estudar aí 8 horas seguidas, né, mas valem 2 horas de estudo produtivo, tá, e constante, né, intercalado ali com um descanso, beleza, vou estudar 2 horas agora de manhã, vou descansar, vou fazer outras coisas, 2 horas à tarde, por exemplo, 2 horas à noite, beleza? Daí sim, tá? Isso sim é um estudo, então, que vale a pena, tá? Quarto erro, meus queridos, tá? Que os alunos, então, mais cometem aí, né? Quando decidem, então, estudar sozinhos, focar em aspectos errados, pessoal. O que eu quero dizer com isso, né? Talvez você esteja, então, né, estudando assuntos, tá? Que nem sejam relevantes para a prova, pessoal, que nem vão cair. Tá? Olha só o grande problema que nós temos aqui, né? Que a gente acaba enfrentando. Se você é de alguma área, por exemplo, aí como, não sei, né, área da saúde, né, como nós temos, né, os diversos enfermeiros, né, os nossos Krankenpfleger, tá? Um grande abraço a todos vocês, tá? Seja, tem um carinho enorme, né, por todos vocês, vocês já sabem disso, né? Se você é da área da saúde, se você é da área da engenharia, área da computação, por exemplo, você está aí, né, estudando termos técnicos, por exemplo, da sua área, porque você gosta e você vai trabalhar nessa sua área lá na Alemanha, né? Então você acha que você precisa disso daí agora. Pessoal, achando que isso vai te ajudar agora, tá? Ou seja, estudando esse vocabulário,
isso aí não vai te ajudar de maneira alguma na sua prova. Porque a possibilidade, tá, ou seja, a chance de esses termos técnicos agora aí da sua área aparecerem na prova são mínimos, tá? Às vezes quase nulos. Há alguns termos gerais ali tal que a gente precisa conhecer, por exemplo, a respeito de saúde, e isso pode aparecer na prova, com certeza. Como, por exemplo, saber o que é um medicamento, né? Um medicamento, saber o que é o Arzt, por exemplo, um médico, saber o que é uma Krankenhaus, ou seja, um hospital, saber o que é Schmerzen, por exemplo, dores. Isso faz parte do cronograma que o Goethe-Institut ele cobra. Tá? Esses termos, então, são relevantes com certeza. Agora, você saber o nome, por exemplo, lá de uma máquina específica lá do seu curso de engenharia, só não vai cair, tá? A chance, de fato, é mínima, né? Esqueça, então, que isso daí vai te ajudar agora de alguma maneira. Você precisa agora, nesse momento, tá, se concentrar em temas, tá, em conteúdo que são relevantes e que podem, de fato, aí aparecer na sua prova. Caso contrário, você só vai estar perdendo tempo, tá? Vai estar estudando coisa aí que não é relevante agora, que você poderia estar aproveitando então esse tempo para estudar coisas que de fato podem aparecer aí. Beleza? Quinto erro, meus queridos, agora, o que os alunos fazem aí, né? Ou seja, que é um grande erro, pessoal, que é não praticar todas as habilidades para a prova. Meus queridos, saibam, tá, que é importante lembrar aqui, né, que a prova do Goethe Certificado BIAS, todas as provas aí que nós temos, tá, do Goethe, né, ou seja, as provas de alemão, que nós temos as provas de proficiência, inclusive de outros idiomas, pessoal, né, como inglês, espanhol, francês, italiano, tá? Essas provas, elas testam, então, as tuas habilidades em compreensão auditiva, ou seja, no seu Hören, né, ou seja, a sua capacidade, então, de ouvir um áudio e compreendê-lo, a sua capacidade de leitura, ler um texto, um artigo de jornal, por exemplo, ler um anúncio ali, qual que é a sua capacidade, então, de entender aquele anúncio, entender aquele texto e responder corretamente ali as perguntas. Ele vai avaliar também a sua escrita, ou seja, o seu Schreiben, a sua capacidade de produzir um texto de acordo com um enunciado, né, de acordo com o que eles estão propondo ali, e também a sua capacidade, né, a sua habilidade de falar em alemão. Qual que é a sua habilidade, qual que é a sua capacidade, então, de se comunicar em alemão de forma eficaz, ou seja, de transmitir a informação que eles estão pedindo ali. Sabe que você é capaz de fazer uma apresentação, por exemplo, falando sobre, sei lá, sobre se esportes, por exemplo, né, o quanto de esporte que acaba sendo saudável. Será que você tem essa capacidade, então, né, de fazer uma apresentação que seja eficaz nesse sentido? Então não pode, pessoal, a gente não pode, né, menosprezar habilidades, tá? É necessário dedicar tempo, então, para estudar cada uma dessas 4 habilidades. E eu costumo adicionar outras 2 ainda, né? Quais que são? A gramática, né, e o vocabulário, tá? Sem essas 2 partes também, né, você acaba tendo menos chance, então, né, de aprovação. Então, meus queridos, tem um aluno, né, que só gosta, por exemplo, de gramática, tá? Olha só, os 2 outros pontos que eu mencionei aqui agora, né? As 2 habilidades extras, né, vamos dizer assim, além das 4 que nós já temos aqui. Então, tem um aluno, pessoal, que só gosta de gramática e fica lá só focado em aprender gramática, né, em aprender as regras gramaticais ali, porém ele não pratica a fala, ele não escreve textos, ele não ouve áudios em alemão, ou seja, não treina os ouvidos dele, então, para possíveis áudios, né, que vão aparecer lá na prova, não lê textos sobre os mais diversos temas, né, para adquirir ali vocabulário. E por mais, pessoal, que eu mesmo, tá, eu, Matheus Schaffner, eu seja um grande defensor da gramática, tá, tem que aprender gramática sim, tá, sempre defendi, sempre vou defender isso daqui, porque senão a gente não tem como aprender alemão, não tem como a gente fazer uma prova de maneira decente. Por mais, então, que eu seja um grande defensor da gramática, pessoal, e defenda, então, que o aluno deva dominar a gramática do alemão da forma mais plena possível, só a gramática não vai garantir pontos suficientes para você na prova, tá? Você tem que ter vocabulário, né? Você tem que saber escrever, você tem que saber falar também, e para tudo isso requer treino, ok? Qual seria agora o 6º grande erro, meus queridos, tá? Que os alunos acabam cometendo, né? Quando definem, então, ali, não, vou estudar por conta própria, vou estudar da minha maneira, tá? E qual seria esse 6º grande erro? Desistir facilmente. Você já escolheu um caminho, né, que ele é mais difícil, tá? Que você decidiu, você escolheu então percorrer esse caminho, tá? Que de certa forma ele é mais difícil, mas não significa que ele seja impossível. Ele é difícil sim, né? Você está estudando sozinho. Você precisa, portanto, tá, cair de cabeça nesse seu propósito aí e se lembrar a todo instante do seu objetivo. Pega, escreve na tua parede, né? Ou seja, no ambiente ali que você tem então, onde você estuda. Escreve o motivo pelo qual você está estudando, tá? O que você deseja alcançar no final do seu processo. Para que você bata naquele ponto ali todos os dias, né? Por que eu estou fazendo isso? Ah, eu quero ter uma vida melhor.
Eu quero proporcionar uma vida melhor para os meus filhos. Eu quero ter uma carreira, né, uma vida profissional melhor e mais bem sucedida, tá? Coloca isso ali na sua frente, né, para que você possa então lembrar, tá, do motivo pelo qual você está fazendo isso aí agora. Vai ser difícil, pessoal? Com certeza, tá? Mas é impossível? Claro que não, tá? E o sétimo grande erro, meus queridos, tá? O sétimo e último grande erro, né, que eu quero apontar aqui para vocês, tá? E talvez o principal erro é não buscar feedback de alguém que entenda do assunto, ou seja, não buscar então um retorno, né, para saber como está o seu progresso, como que você está saindo então aí em todo esse seu processo. Eu quero dizer para vocês, pessoal, lembrar, né, que sem um professor ou um tutor e para fornecer um feedback, né, para oferecer uma orientação, o que pode acontecer, né? Alguns alunos eles podem então não buscar feedback suficiente, tá? Ou seja, com alguém que de fato ele entenda do assunto, né? Não busca então feedback ali sobre o seu desempenho, o que pode dificultar então a identificação e a correção de erros, tá? Já que o aluno está trabalhando ali sozinho. E aí, meus queridos, que a gente encontra, tá? Uma das grandes barreiras, né, do aluno autodidata. Chega um momento então que ele não terá a possibilidade, né, de identificar os seus erros e também não vai ter a oportunidade de corrigi-los, ou seja, sem alguém que possa dizer que, ó, você está errando no seu texto, você precisa melhorar em tal ponto, você está pronunciando tais palavras de maneira errada, as suas frases estão mal formuladas. Sem esse feedback, pessoal, fica complicado. Ah, Matheus, mas nós temos o gabarito. Beleza, o gabarito vai servir bastante para você. Para o Lesen, por exemplo, ou para o seu Hören, né, onde a gente vai ter lá, então, o gabarito, ou seja, com as respostas. Ah, e às vezes tem uns modelos ali de texto, tá? Mas como que está o seu texto ali de fato? Será que você consegue reconhecer ali os seus erros? Às vezes a gente acha, pessoal, não, estou fazendo tudo certo, né? Nossa, esse texto aqui tá top. Chega, vai lá e apresenta para alguém, né? Para um professor, por exemplo, ele vai dizer, o seu texto contém diversos problemas, tá? Você precisa melhorar em tais e tais pontos. Né? Então é aí, pessoal, que chega então esse momento, tá? Essa grande barreira então aí, né, que nós encontramos nesse momento aí para o aluno autodidata, tá? E para isso, pessoal, tá? Ou seja, né, para você que quer evitar esse problema, tá? Não se esqueçam, tá? Que estão abertas aí as inscrições, tá? Para a minha jornada para certificação B1, lá nessas 3 aulas, tá? De profunda imersão, então, que a gente vai ter, eu, Matheus Schaff, né? Para você não precisar caminhar sozinho, né? Ou seja, não precisar, então, passar por esses problemas aí, eu vou te mostrar o que você precisa fazer definitivamente, né, para você conquistar o seu certificado do B1 do Goethe Institute, tá? Então, o link para inscrição tá aqui na descrição do vídeo e não perde essa oportunidade, tá? Será um evento, então, né, de 3 aulas, tá? Lembrando, né, o evento é online, é gratuito também, tá? Basta você se inscrever e vir junto comigo, tá? E com diversos outros alunos aí que já se inscreveram, tá? Vem participar com a gente, então, dessa nossa jornada para a certificação B1. Tenho certeza, tá? Que você não irá se arrepender, que você já sairá de lá, né, com outra visão, então, do que você precisa fazer para conquistar o seu Goethe Certificado B1, beleza? Dito isso, meus queridos, agora, tá, eu quero trazer para vocês, então, né, de que forma vocês podem, então, de fato, estudar de forma autônoma, né, já que você decidiu escolher esse caminho, tá? Como que você pode, então, estudar de forma autodidata, então, sem precisar frequentar um curso de alemão, um curso preparatório, tá? E para isso eu quero convidar você, tá? Vem junto comigo aqui, meus queridos. E agora, meus queridos, vamos então para a parte aqui que você deseja saber, então, que você deseja conhecer, então, de fato, né? Ou seja, como que você pode, então, estudar de forma autônoma, né? Ou seja, a partir do momento, tá, que você deseja, então, decide, né, então, estudar de forma autodidata aí, né, para a sua prova, ou seja, sem frequentar um curso de alemão, sem frequentar um curso preparatório para a prova, para ter sucesso, meus queridos, em seus estudos, tá? Você vai precisar de algumas coisas. E, primeiramente, o que você vai precisar ter? Você precisa de um bom livro de preparação para a prova. Tá? E aqui nós temos 3, tá, pessoal, que eu acho muito interessantes, né? Muito interessante, tá? Que vale a pena, né? Que vocês corram atrás, tá? De ter um deles aqui. O primeiro, né? É o Fit Fürs Zertifikat B1, tá? Livro muito bom, pessoal, com diversos exercícios aí para você praticar também. Nós temos aqui o Prüfungstraining, tá? Eu particularmente gosto bastante dele. Ele tem inclusive uma prova inteira, né, comentada, tá? E mais outros 3 testes então para você fazer, né? Ou seja, para você então treinar todos os testes também com gabarito ali e com áudios, né? O Prüfungstraining B1. E nós temos ainda, pessoal, o So geht's noch besser zum Goethe ÖSD Zertifikat B1. Deixa eu puxar aqui, né, para você enxergar, então, porque eu estou aqui na frente. Tá aqui, então, o título desse livro. Qualquer um desses 3 livros aqui, tá, são materiais excelentes, né, que você pode, então, aí, utilizar para você se preparar para a prova. Esse daqui, pessoal, por exemplo, tá, ele tem 10, né, ou seja, ele tem 10 simulados, tá, ou seja, ele tem 10
provas, então, né, completas, tá? Ou seja, com provas de lesen, de hören, de schreiben, de sprechen, tá? E você pode, então, utilizar ele para você praticar, então, para sua prova, tá? Tem aí na internet para vender, né? Tem a Bahnhof Didática, por exemplo, né, que vende, a Amazon também, né? Você vai encontrar esses livros aqui, possivelmente, tá? Não sei se todos eles têm, né? Mas seja você tem essa possibilidade, então, de adquirir, então, esse material. Temos algum material, pessoal, que circulam aí pela internet também, né? Se você participar de algum grupo do WhatsApp, né, do Facebook, tá? Do Telegram, né? Tem materiais e também que o pessoal posta, tá? Que pode auxiliar vocês, então, também nesse preparo, beleza? O que mais, meus queridos? Você terá, né, que utilizar alguns sites, então, aí para você praticar a gramática, aí, por exemplo, tá? E um site muito legal, pessoal, esse daqui, né? Deutsch-lernen.com. Bem interessante, por quê? Porque você vai encontrar lá diversas lições, tá? Lições gratuitas, então, né? Tá aqui em inglês, né? Free Online Beginners, né? German Lessons. Aqui tem a parte daí já de avançados, né? Ou seja, já para onde mais ou menos você deveria ir para você que quer conquistar o Goethe-Zertifikat B1. Eles têm diversos exercícios aqui online, tá? Você vai lá, então, e completa aqui, então, essas partes aqui. E já logo depois, né, quando você clica aqui, né, em Submit Your Answers, você já adquire, então, ali o resultado, né? Ou seja, as questões, então, ali que você acertou, tá? Ou seja, muito legal, pessoal, né? Tem um material bem rico aqui, então, nesse site, tá? Tem testes ali online, tem a parte aqui, então, né, das lições em alemão, tem testes online também, dicas de estudo também, tá? Ou seja, um site, então, bem completo, né? Bem legal e que você pode, então, utilizar. Tem isso daqui, pessoal, né? O meindeutschbuch.de também, tá? Um site bem completo, tá? Em relação à gramática alemã. Ele tem diversos tópicos ali. Ele tem a parte, né, de Online-Übungen, né, ou seja, de exercícios online, né, como a gente pode perceber aqui. Então, aqui você também pode, né, isso aqui é um exemplo, é uma atividade, por exemplo, em relação a Relativpronomen, e você deve colocar o Relativpronomen, então, correto aqui nesses quadradinhos, tá? Você deve escrever ali, então, né, colocar ali a sua resposta, e depois ele vai te dar, então, daí o resultado, né, ou seja, as respostas, então, corretas, né, e te dar, então, também o que acertou. Beleza? Então fica aqui, pessoal, duas dicas então de sites, né? O deutschlernen.com e o mein-deutschbuch.de, tá? São materiais aí, né, sites, então, de alta qualidade, tá? Ou seja, que dá pra gente confiar, beleza? Então, primeiramente, meus queridos, vocês vão precisar, então, né, de um bom livro, tá? De preparação para a prova, de sites, então, para você praticar a gramática, aqui tá, eu sugiro esses dois aqui. Você vai precisar também, né, nosso terceiro ponto, tá? Você vai precisar de um bom dicionário, tá? Por quê, pessoal? Porque o dicionário ele contém informações riquíssimas, né? Ah, eu quero saber a respeito do caso do verbo, eu quero saber a respeito do artigo dele, né? Se dia, dia ou das, tá? Então, o dicionário, né, é o que vai auxiliar a gente, então, nesse nosso preparo, tá? E o que eu recomendo para vocês, né, acima de tudo, tá? É o Leo, né? Nós temos aqui, então, tá? Aqui o site daí seria, né, o dict.leo.org/ né, alemão-português. Você consegue acessar ele, só lá colocar também, né, no Google ali, né? Leu português alemão, que você já vai ter acesso lá ao link também. Tem o dicionário do Pons, tá, pessoal, também, que é muito legal, eu gosto também bastante dele, tá? Mas para o português ele é bem completo para o inglês, tá? Mas para o português ainda, né, ele tem falta algumas coisas, tá, que a gente acaba encontrando aqui no Leu, né? Por isso que o Leu, então, seria aqui a minha primeira alternativa aí para você, tá? Que mais, meus queridos, que vocês precisam... precisa saber, né, pessoal, tá? Você precisa saber consultar um dicionário, né? Precisa saber quais informações que ele traz lá. Você pode, né, ver tabela de conjugação de verbos, tá? Em todos os tempos, né, que a gente tem aí. Ou seja, você tem uma infinidade, então, de informações ali que o dicionário traz aqui pra gente. Quarto ponto, meus queridos, você vai precisar, né, de uma boa gramática para te acompanhar, tá? Na verdade, durante todo o nosso estudo de alemão, né, eu já mencionei para vocês, né? Eu sou um grande defensor da gramática, pessoal, a gente tem que dominar a gramática se a gente quiser dominar bem o idioma alemão, tá? Então, nós temos essa gramática aqui, que é o Grammatik Aktiv, tá? Muito conhecida também aí, né, entre os estudantes, tá? Eu, particularmente, gosto muito dela também, e ela é uma boa fonte, né, para que você possa, então, rever conceitos, né, principalmente porque ele vai do A1 até o B1, né, ou seja, você vai ter gramática, então, aqui do A1, do A2 e do B1 também. Ah, eu tenho alguma dúvida lá a respeito de Modalverb, beleza? Você vai encontrar, então, na parte, né, do A1. Então, ou seja, né, é uma fonte, então, aqui, tá, que você vai precisar, então, para acompanhar você durante os seus estudos, tá, e durante o seu preparo para a prova, e eu recomendo, então, essa daqui, né, o Grammatik Aktiv, tá, um livro excelente.
Ele é bem prático também, pessoal, porque geralmente ele é assim, né? Temos uma página aqui, por exemplo, né? A primeira página ela vem com explicação, às vezes vem até aqui, e já aqui, né, começa com exercício. E a próxima página também daí só de exercícios. Aí depois aqui, já na terceira página, ou seja, na sequência, né, já começa então a próxima lição. Vamos supor que essa daqui fosse a lição 1, né? E aqui vem a lição 2. Conteúdo, né? Explicação gramatical, depois exercícios, tá? Ou seja, ela é bem... Pá, preciso disso aqui, é disso que você precisa saber, então, a respeito desse assunto. Então, ela é muito prática, tá? Muito legal, pessoal. Fica aqui a sugestão também, né? Tem aí na internet, hein? Se você procurar, né? Você vai conseguir também adquirir o livro, tá? Não sei agora exatamente quanto que tá o preço, né? Ou seja, do Gramática Active, mas com certeza, né? Uma excelente fonte, tá? Você encontra aí também nos sites para vender, tá? Quinto ponto, né, que você vai precisar, tá? Você vai precisar criar as suas próprias listas, né, de vocabulário em uma plataforma como, por exemplo, o Quizlet, tá? Ou o Anki. Pessoal, é definido, tá, pelo próprio Goethe Institute, né, que para a gente ter um bom vocabulário, né, para a prova do BA, a gente precisa conhecer mais ou menos, tá, 2.000 palavras, tá? Então, durante todo o nosso processo, na verdade, isso já começa lá desde o A1, né? Desde que a gente começa a aprender alemão, a gente tem que reter o vocabulário aprendido. Esse vocabulário ele não pode cair em esquecimento. E como é que a gente faz isso? Através de um aplicativo, né? Através de um site, então, né? Como, por exemplo, o Quizlet ou o Anki, tá? Eu recomendo o Quizlet, tá? É uma plataforma gratuita, você pode ir lá, faz seu cadastro ali com a sua própria conta do Google, por exemplo, ou do Facebook. Você monta a sua conta ali, você vai ter a oportunidade, então, de criar as suas próprias listas, então, de vocabulário. Para você que não sabe ainda como é que o Quizlet funciona, tá? Vamos colocar aqui assim, né? É como se fosse, pessoal, um jogo da memória, né? Nós temos, então, aqui, primeiramente, então, um cartão, tá? Como se fosse um cartão de papel, né? Você pegar um papelzinho ali, e aqui você vai escrever, por exemplo, então, a palavra em alemão, né? Vamos botar aqui, então, né? Der Apfel, por exemplo, tá? Isso aqui, então, é a frente. Aí, no verso, você vai colocar, então, o significado, né? Em português, por exemplo, então, como aqui nós temos, né? Maçã, né? E esse aqui, então, seria o verso, tá? Então, você pode criar uma lista, tá? Com diversos temas, né? Temática sobre comida, temática sobre saúde, temática sobre meio ambiente, temática sobre esporte, montar as suas próprias listas de vocabulário para que você possa rever, né? Revisar, então, esse vocabulário, então, para que ele saia, então, né? Da sua memória de curto prazo, tá? Sempre comento isso, né? A questão da nossa memória de curto prazo, né? Aquela memória, então, que a gente esquece as coisas facilmente, para que essas informações, então, ou seja, esse vocabulário, ele cai, então, né, na nossa memória, então, de longo prazo, ou seja, aquela memória que eu vou reter, que é dessa memória que eu preciso, então, lá para o meu dia da prova, né? Ou seja, eu preciso reter esse vocabulário aqui, essas informações, lá para o meu dia da prova, né? Porque lá o dia, então, de fato, né, que eu vou precisar, então, desse vocabulário, então, para me garantir a aprovação. Tá? Então, nós temos aqui, você pode perceber, né? Aqui, né? Complete, né? Inteiro, completo. Ganz, né? Que significa todo, inteiro. Você pode colocar daí imagens, tá? O que torna muito mais interessante aqui o nosso aprendizado. E é uma outra fonte também, aí, então, de memorização, né? Ou seja, a questão do visual, ela ajuda a gente também a reter melhor as informações. Tá? Então, você vai precisar, né, criar, então, aí as suas próprias listas de vocabulário, então, para que você possa reter essa quantidade enorme, então, de informações que a gente vai adquirindo aí durante, né, o nosso preparo, tá? O que mais, meus queridos? Vocês podem, então, acompanhar canais no YouTube, tá? Tem um canal muito legal, né? Que é o tal do Easy German, né? Só você ir lá no YouTube, então, e colocar lá, né? Easy German, tá? Olha só a quantidade de vídeos que eles têm, pessoal, 934, tá? Então, lá você vai poder, além de conhecer a respeito da cultura alemã, além de aprender alemão, né? Diversos tópicos lá, você tem a oportunidade, eles têm os podcasts ali deles, tá? Então, você pode, né, ouvir o alemão falado mesmo, né? Ou seja, como que é o alemão aí, então, do dia a dia, tá? Que vai ajudar você, então, a afinar os seus ouvidos, tá? Principalmente para a sua parte do Hören, né? Além de aprender vocabulário, tá? E diversas coisas, então, aqui que são interessantes desse canal Easy German. Você pode utilizar também, né, o Deutsch für euch, tá? Ou seja, né, essa menina aqui também, ela traz diversos conteúdos ali a respeito do nível A1, A2, B1 também, para você, né, também é um alemão, ou seja, você vai estar ouvindo, então, o alemão nativo, então esse Deutsch für euch, tá? Também é uma fonte bem legal aí que você pode utilizar aí para aprimorar os seus conhecimentos de alemão, para praticar o seu Hören, né, para adquirir vocabulário novo, para aprender gramática também. Então, com certeza, tá? Fica aí a dica aí para você, né, que decidiu, então, aí, estudar de forma autônoma, né? Seja como autodidata. Então, é muito interessante, tá? Que você tenha acesso, então, aí, a esse tipo de informação, né? Esse tipo de conteúdo, tá?
tá aqui, né? Easy German e Deutsch für euch. Além, né, pessoal, tá? Você pode ir lá e procurar, né? Lá no YouTube, tá? Você vai encontrar também diversos outros canais, diversos outros vídeos, então, né, que falam aí a respeito da prova também, tá? É só você ir lá e colocar, né? Lesen Goethe Zertifikat B1, tá? Que você vai ter também essas informações, tá? Até que ponto as informações passadas lá são confiáveis, né? Até que ponto lá o que está sendo transmitido ali é de fato correto, tá, pessoal? Aí é outra história, né? Aí a gente tem que analisar mesmo de fato ali se dá para confiar, né? Aqui como são alemães mesmo, né? Dá para a gente saber, né? Eles estão falando o alemão correto, ou seja, o alemão ali do dia a dia, então a gente sabe que a gente tem uma fonte confiável, né? Agora, se for um outro canal lá, né? A gente não conhece muito, tá? Então seria melhor, interessante, tá? Que você mostre, né, esse conteúdo lá que você encontrou, então, para alguém, né, que sabe te dizer, não, não, pode confiar, porque ele está dando as informações corretas, né, ou seja, o que ele está escrevendo ali é correto, o vocabulário está correto, para que você não corra o risco, então, de aprender alguma coisa no YouTube, porque cuidado, tá, pessoal, tá cheio de informação errada por aí, então fiquem muito atentos, tá, muito cuidado, tá, com qualquer canal do YouTube, né, com qualquer guru aí do YouTube, né, que se diz, então, entender dos assuntos. Muito cuidado, tá, pessoal? Nem sempre tá o conteúdo, então, ele é correto, né? Nem sempre o conteúdo, então, ele é confiável, tá? Então, a gente tem que saber filtrar esse tipo de informação. Beleza? Fica a dica, então, meus queridos. E por último, pessoal, né, nossa sétima dica aqui, então, e orientação é para você que deseja, então, estudar de forma autodidata, tá? Participe de grupos de conversação, né? Vá lá e entre nos grupos lá do Facebook, por exemplo, tá? Tem diversos grupos lá de alemão, em pessoas na mesma situação que você, grupos de WhatsApp também de alemão, grupos do Telegram, onde você tem a oportunidade, né, de trocar, então, aí, experiências, tá? E conversar com as pessoas, né? Eu sei que tem alguns grupos, né, que eles se reúnem, tá, em determinado dia, por exemplo, lá no Zoom, né, para praticar, então, a fala. Então, isso se torna bem interessante. Se você tem um conhecido, por exemplo, né, que seja falante nativo do alemão, ou que já tem um conhecimento mais elevado que você, isso se torna também muito interessante para o seu preparo, para que você tenha a oportunidade, né, de falar, tá, e de ser corrigido ainda, tá? Então, isso torna o aprendizado, né, muito mais interessante para você, já que você precisa falar, né? Ou seja, lá para o dia da prova você vai precisar falar alemão, tá? Não vai ficar lá na tua bolha ali, né? Não, a minha prova só vai ser escrita, né? Não, você vai ter que falar, tá? Não tem como fugir disso daqui. Então é bem interessante, tá? Que você, e às vezes, né, até surge uma amizade ali legal, né? Ou seja, pode acontecer então, já que vocês vão fazer parte então, de um grupo aí, né? Onde nós temos então pessoas com o mesmo interesse, tá? Fazendo uma breve revisão aqui, pessoal, então, para você que decidiu aí seguir esse caminho sozinho, tá? Você precisa, então, né, de um bom livro para a prova, né, de preparação para a prova, Fit für Zertifikat B1, Prüfungstraining B1, so geht's noch besser zum Goethe-ÖSD Zertifikat B1. Matheus, tem outros, com certeza, pessoal, tem outros materiais aí também, né, de extrema qualidade, tá? Esses aqui são alguns, então, né, porque, como eu falei, tá, de nada adianta você pegar uma infinidade de materiais e não saber por onde começar. Pega um desses três aqui, por isso que eu já selecionei alguns, tá? Porque qualquer um deles que você escolher, você vai estar sendo bem preparado aí para a sua prova, tá? Escolha um e comece por ele. Sites para você praticar a gramática, você vai precisar, né? Tem o deutsch-lernen.com, como eu mostrei para vocês, tá? Diversos exercícios aqui também, né? Do iniciante ao avançado, meindeutschbuch.de, também bem interessante, tá? Com vários exercícios aqui também para você praticar a sua gramática. Terceiro ponto, meus queridos, tá? Você precisa de um bom dicionário, tá? Para te acompanhar durante todo o processo aí de estudos, tá? Extremamente importante, né? Que a gente consulte, né? Saiba consultar também num bom dicionário, tá? Recomendo a vocês o Leu, né? Tem o Pons aqui também, mas minha recomendação é o Leu, com certeza. Você vai precisar de uma boa gramática, né? Para te acompanhar durante todo o processo. Ah, não lembro como é que são lá, como que eu formo as frases no perfect, né? Ou seja, no passado. Vai lá que no Gramática Ativa você vai encontrar, tá? Além disso, você tem a oportunidade, né, de revisar assuntos dos níveis anteriores, tá? Como do A1, do A2 e conhecer novos assuntos aí que, porventura, você não conheça ainda do nível B1. Cria suas próprias listas de vocabulário, tá? Seja no Quizlet, seja no Anki, tá? Eu recomendo o Quizlet, né? Faça a lista de vocabulários aqui para que você possa reter essas informações. Acompanhe canais aí no YouTube, né, para você adquirir vocabulário, aprender coisa nova, aprender gramática também e principalmente, né, para você praticar aí a sua audição, o seu Hören e consequentemente também a fala, né, pessoal? Porque do jeito que eles falam ali, você pode reproduzir então a maneira que eles falam, então será a maneira correta. Minhas recomendações, o Easy German, né, e o Deutsch für euch, tá? São dois canais então bem legais aí que você pode utilizar.
E por último, pessoal, participar então de grupos de conversação, né? De grupos do Facebook, do WhatsApp, do Telegram, tá? Só vocês procurarem, né? Perguntar para alguém, né? Que já passou por isso, tá? Se alguém conhece, né? Com certeza você vai encontrar. Tá? Agora, né, se você precisa de um auxílio, tá? Se você não quer percorrer esse caminho aqui sozinho, tá? Quero avisar para vocês, né, mais uma vez, tá, que estão abertas então as inscrições aí para a minha jornada para a certificação B1, tá, que vai acontecer aí nos dias 22, 24, né, e 26 de maio, tá? Então não perca essa oportunidade, basta você clicar no link, está aqui na descrição do vídeo e venha junto comigo, tá, com diversos outros candidatos, com diversos outros alunos, né, que já se inscreverem para a nossa jornada para a certificação B1, onde você vai ter acesso então ao mapa definitivo, né, com o caminho então que você precisa concorrer para você conquistar o seu Goethe Certificate B1 aí em até 90 dias, beleza? Então vai lá, clica aqui no link que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Vem, faz a tua inscrição, tá? E vem participar junto comigo, tá? E com os outros alunos, tá? Na nossa jornada para a certificação B1. Tenho certeza, tá? Que será um evento inesquecível para você, que você sairá de lá, então, com o caminho certo, com o caminho definido, então, que você precisa percorrer aí para que você conquiste o seu Goethe Certificate B1. Tá ok, meus queridos? Vielen Dank, né? Muito obrigado a todos vocês que permaneceram até aqui, tá? Até esse momento. Sou muito grato, né, por todos vocês, então, pela presença de vocês, tá? E a gente se encontra amanhã, mais uma vez, aqui, então, no nosso canal Alemão com Matheus Scharff, beleza? Um grande abraço, manda ali, Mascute, até a próxima. Tschüss, liebe Leute. Tschüss, 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 tschüss.